Muitas pessoas, depois dos 50 e 60 anos, começam a ouvir falar cada vez mais sobre saúde dos rins. Comentários como tem que cuidar dos rins, rins sobrecarregados ou problema renal aparece do nada, passam a fazer parte das conversas, mesmo entre quem se sente bem. E isso não é por acaso. Com o envelhecimento, os rins tendem a trabalhar de forma mais lenta e sensível, principalmente por causa do uso contínuo de medicamentos, mudanças no metabolismo e menor eficiência natural do organismo. O problema é que, na maioria das vezes, os rins não doem e não avisam quando algo não vai bem. É por isso que certos alimentos e temperos começaram a ser tão comentados quando o assunto é saúde renal. Não porque façam milagres, mas porque possuem características que chamam a atenção de quem busca cuidar melhor do corpo na maturidade. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que esse tempero específico ganhou tanta fama, o que ele pode ou não fazer pelos rins e como ele se encaixa numa visão responsável de cuidado com a saúde, sem promessas exageradas e sem atalhos perigosos. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, deixe o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a crescer. 1. O papel dos rins. E por que eles ficam mais sensíveis após os 60? Os rins têm uma função essencial no corpo: filtrar o sangue, equilibrar líquidos, controlar minerais importantes e ajudar a eliminar resíduos do metabolismo. Eles trabalham o tempo todo, em silêncio, sem que a gente perceba. Com o passar dos anos, esse trabalho continua, mas a eficiência natural dos rins tende a diminuir. Isso não significa, automaticamente, que exista uma doença, mas indica que o órgão fica mais sensível às sobrecargas. Depois dos 60 anos, alguns fatores passam a pesar mais: uso contínuo de medicamentos, menor ingestão de líquidos, alterações na pressão e no metabolismo, envelhecimento natural dos tecidos. Tudo isso faz com que os rins precisem trabalhar mais para manter o equilíbrio do corpo. E o problema é que eles raramente dão sinais claros quando estão sobrecarregados. Na maioria das vezes, a pessoa urina, normalmente não sente dor, mantém a rotina. Enquanto isso, pequenas alterações podem estar acontecendo de forma lenta e silenciosa. É por isso que, na maturidade, cuidar da saúde dos rins não é algo exagerado. É uma atitude de prevenção e também explica por que tantas pessoas passaram a se interessar por alimentos e temperos que podem apoiar o funcionamento do organismo quando usados com equilíbrio. No próximo tópico, vamos falar sobre por que certos temperos chamam tanta atenção quando o assunto é saúde renal, antes de revelar qual é esse tempero específico. 2. Por que alguns temperos passaram a ser associados à saúde dos rins? Quando o assunto é saúde dos rins, muitas pessoas pensam apenas em medicamentos ou exames. Mas, com o passar dos anos, cresceu o interesse por hábitos simples do dia a dia, especialmente aqueles ligados à alimentação. Os temperos entraram nessa conversa por um motivo simples. Eles são usados em pequenas quantidades, fazem parte da rotina e possuem compostos naturais que influenciam o funcionamento do corpo. Alguns temperos chamam a atenção porque ajudam a reduzir o excesso de sal na alimentação, participam de processos ligados à inflamação, contribuem para o equilíbrio do organismo como um todo. Depois dos 60 anos, isso se torna ainda mais relevante. Com rins mais sensíveis, qualquer excesso, principalmente de sal, pode representar uma sobrecarga maior para o organismo. Por isso, temperos que ajudam a realçar o sabor dos alimentos, sem depender tanto do sal, acabam sendo vistos como aliados indiretos da saúde renal.
não porque tratem doenças, mas porque ajudam a criar um ambiente mais favorável para o funcionamento do corpo. Além disso, alguns desses temperos contêm substâncias que participam do equilíbrio metabólico, algo importante quando o organismo já não responde como antes. É justamente essa combinação, menos sal, mais sabor e compostos naturais, que fez com que um tempero específico começasse a ser tão comentado quando o assunto é saúde dos rins. No próximo tópico, vou revelar qual é esse tempero, explicar por que ele ganhou tanta atenção e o que ele realmente pode, e não pode, fazer pelos rins. 3. O tempero que ganhou atenção quando o assunto é saúde dos rins. O tempero que passou a ser muito comentado quando o assunto é saúde dos rins é o alho. Isso costuma surpreender muita gente, porque o alho é visto apenas como um tempero comum da cozinha. Mas o interesse em torno dele surgiu porque o alho possui compostos naturais que chamam a atenção quando falamos de equilíbrio do organismo, especialmente após os 50 e 60 anos. Um dos pontos mais citados é que o alho participa de processos ligados à circulação sanguínea. Uma circulação mais eficiente ajuda o corpo como um todo, inclusive os rins, que dependem de um bom fluxo de sangue para realizar sua função de filtragem. Outro aspecto importante é que o alho ajuda a realçar o sabor dos alimentos, o que pode reduzir a necessidade de usar muito sal. E isso é especialmente relevante na maturidade, já que o excesso de sal é um dos fatores que mais sobrecarregam os rins ao longo do tempo. Além disso, o alho contém substâncias que participam do equilíbrio metabólico e do controle de processos inflamatórios leves, algo que tende a ganhar importância com o envelhecimento. É importante deixar claro: o alho não limpa os rins, não elimina toxinas e não trata doenças renais. O que ele faz é apoiar o funcionamento geral do corpo, quando faz parte de uma alimentação equilibrada e orientada. Por isso, ele passou a ser tão comentado. Não por promessas milagrosas, mas por ser um tempero simples, acessível e que pode contribuir indiretamente para hábitos mais saudáveis. Algo essencial depois dos 60. No próximo tópico, vamos falar sobre quem pode se beneficiar mais desse tipo de tempero e quais cuidados são importantes, especialmente para quem já tem alguma condição de saúde. Para quem esse tempero pode fazer mais sentido e quais cuidados ter. Depois dos 60 anos, qualquer ajuste na alimentação precisa ser visto com mais atenção e individualidade. O alho, apesar de ser um tempero comum, pode fazer mais sentido para algumas pessoas do que para outras. Ele costuma ser melhor aproveitado por quem busca reduzir o uso excessivo de sal, quer dar mais sabor aos alimentos de forma natural, está tentando manter hábitos alimentares mais equilibrados, não apresenta restrições específicas relacionadas ao sistema digestivo ao ajudar a diminuir o consumo de sal. O alho pode colaborar indiretamente para um ambiente mais favorável ao funcionamento dos rins, já que o excesso de sódio é um dos principais fatores de sobrecarga renal ao longo dos anos. Por outro lado, é importante ter atenção em alguns casos. Pessoas que usam muitos medicamentos de forma contínua têm problemas digestivos frequentes, possuem doenças renais já diagnosticadas, seguem dietas específicas por orientação médica. Devem sempre conversar com um profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança, mesmo que pareça simples ou natural. Outro ponto essencial é entender que nenhum tempero age sozinho. O efeito de qualquer alimento depende do conjunto: alimentação como um todo, hidratação adequada, controle da pressão, acompanhamento regular de saúde. Por isso, o alho não deve ser visto como solução, mas sim como parte de um contexto maior de cuidado, quando bem orientado. Ao longo deste vídeo, você entendeu por que a saúde dos rins merece atenção especial depois dos 50 e 60 anos. Mesmo quando não há dor
ou sintomas claros. Vimos que os rins trabalham em silêncio, que ficam mais sensíveis com o envelhecimento e que hábitos simples do dia a dia, como a alimentação, podem influenciar esse equilíbrio ao longo do tempo. O alho apareceu aqui não como um milagre ou solução, mas como um tempero simples que ganhou destaque por ajudar a reduzir o excesso de sal e por conter compostos que apoiam o funcionamento geral do organismo. Nada de limpar rins ou eliminar toxinas, e sim contribuir para escolhas mais conscientes. O mais importante é lembrar que nenhum alimento ou tempero age sozinho. Cuidar da saúde renal envolve alimentação equilibrada, hidratação adequada, controle da pressão, acompanhamento médico regular. Pequenos hábitos consistentes fazem muito mais diferença do que promessas rápidas. Aviso importante: este vídeo é informativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Qualquer alteração na alimentação ou nos cuidados com a saúde deve ser acompanhada por um médico ou profissional de saúde de confiança. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo e se você já tinha ouvido falar desse tempero quando o assunto é saúde dos rins.